Bom dia, sua vida, o quanto é importante nós deixarmos o Espírito Santo agir dentro de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, e que vocês possam ser cheios do Espírito Santo e compreender a importância de Deus no centro da nossa vida. Peço que vocês compartilhem essa live, visite meu canal Filosofando com Deus. Bom, gente, caiu um pouco aqui a conexão, mas eu consegui reconectar. Então, de vez em quando acontece, né? Continuando, peço que vocês compartilhem essa live, que vocês visitem meu canal Filosofando com Deus, que você dê like, que vocês façam comentários, coloque lá pedidos de oração, porque eu vou estar orando por cada um de vocês, né? E pedindo ao Senhor Jesus Cristo que interceda por cada um de nós, porque Ele é o nosso único intercessor. Então coloque lá os seus pedidos de oração, que vocês visitem o meu canal, para que a inteligência artificial entenda e compreenda que é relevante esse conteúdo para cada um de nós. Hoje nós vamos falar sobre 2 Coríntios 13:5. Ele fala que lá é possível falhar. Então, é possível falhar? Né? Cuidado se você falhar, para que você não venha desistir da caminhada com Cristo. Hoje é 24/11, estamos a caminho do Natal e essa é mais uma live de sábado. Então, 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, ele fala: examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Era Paulo exortando, né, a congregação de Coríntios, para que as pessoas viessem se manter firmes com sua lamparina acesa, com suas luzes acesas, ou seja, vigilantes no seu caminho com fé. Então, é possível falhar? Se não fosse possível, Paulo não haveria exortado, né, aqui em 2 Coríntios, perguntando se eles ainda estavam firmes na fé e dizendo para ele que Jesus Cristo está unido com cada um de vocês. E eu digo a vocês que Jesus Cristo está unido conosco, se nós estivermos prontos e determinados para estar caminhando com Ele, mesmo que algumas vezes nós sentimos o fardo pesar, mesmo que algumas vezes nós sentimos que o caminhar está difícil, né, completar a corrida. Tanto é que Paulo disse, né, combati o bom combate, né, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo que ele se manteve vigilante o tempo todo nesse caminho. Então, para que a gente não venha falhar, todos os dias é necessário nós nos alimentarmos do Espírito Santo de Deus, né? Você já perdeu algo por ter errado, falhado com alguém? Provavelmente sim, né? Vivemos em um mundo competitivo, onde todas as áreas, muitas pessoas dizem que não há espaço para erros e falhas. Algumas áreas, principalmente profissionais, dizem que não é necessário falhar, que não é bom falhar e que falhar é uma coisa que só os fracos fazem e errar é só aqueles que são fracos fazem. Mas nós aprendemos com erro. Se você quer crescer, a área profissional diz que você não pode falhar e que você não pode errar, e isso é mentira, né? Esse tipo de pensamento tem criado uma cultura de insegurança, uma cultura de mentira, hipocrisia e arrogância da parte de quem pensa assim, pois é impossível a gente aprender sem errar, principalmente por nós que somos meros mortais, né? Como se não fosse possível errarmos. Nós somos errantes, nós temos a carne pecaminosa, temos a inclinação, somos filhos de Adão e Eva, então nós temos essa inclinação para o erro. Jesus não tinha, porque ele veio do Espírito Santo, né? Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, o sacerdote perfeito, né? Então ele não errou nunca, mas nós erramos, nós falhamos, né? Porque nós somos meros mortais, né? Se nós não errarmos, de vez em quando está caindo, tá, a conexão, mas vamos continuar, né? Nós aprendemos com erros e com falhas.
Mesmo a gente aprendendo com erro e falha de outras pessoas, mesmo assim ainda estamos aprendendo com erros. Alguns cristãos têm esse tipo de pensamento e essa postura dentro do relacionamento com Deus, e isso impede da pessoa crescer e experimentar o melhor de Deus em sua vida, né? O bom é que nós devemos saber que depois de conhecer a Deus, mesmo assim, é possível a gente falhar, é possível a gente errar, mas a Bíblia diz que aquele que diz não ter pecado, ele se torna enganoso e mentiroso, porque todos nós temos pecado. Então é possível sim errar, é possível sim falhar. Aquele que quer esconder esse erro, essa falha, ele está sendo hipócrita, ele não está sendo verdadeiro. Então a Bíblia já diz que essa pessoa está longe de Deus. Aquele que diz que não tem pecado está longe de Deus. A grande questão não é se vamos pecar ou não, mas é o que vamos fazer, como vamos viver, né? Como faremos quando a gente cair em tentação, cair em pecado ou quando falharmos, né? Quando a gente quer conhecer profundamente Deus, nós compreendemos todas as coisas, porque o Espírito Santo nos exorta, nos ensina, nos direciona e vem à tona esse entendimento, essa compreensão de que errar e falhar é do humano, é do ser humano, mas permanecer no erro não é a vontade de Deus para cada um. Ele fala que Deus não se apraz, ou seja, não sente prazer, né, na morte do ímpio. Ele não está falando só da morte física, ele está falando também da morte espiritual. Aquele que falha e não se arrepende, não admite e não confessa o seu pecado, esse já morreu espiritualmente. Então, é possível se falhar mesmo conhecendo a Deus, é possível errar. O que Deus não se agrada é aquele que faz, mas quer esconder, ou seja, quer ser perfeito, quer encontrar perfeição em si. Em nós não há perfeição. Quando Jesus estava falando, né, chegou um homem e disse: bom homem, né, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele: não há um sequer bom senão Deus. O que Jesus estava dizendo? Por que você está me chamando de bom? Nós não somos perfeitos, ninguém é bom, ninguém é perfeito, né? Ninguém está isento de erro ou falha, somente Deus. Em outras palavras, não existe ninguém bom o suficiente, somente Deus, né? Então ele ensinou para aquele homem que somente Deus era bom. Muitas pessoas, elas não gostam de admitir os seus erros, pois elas são perfeccionistas, e quando isso acontece, elas acabam se desanimando na caminhada cristã, e muitas desistem de caminhar com Deus, muitas desistem de frequentar congregações, porque elas olham para si, né, para os seus próprios erros, às vezes olham também mais para os seus dirigentes das suas congregações e acabam não frequentando mais, acabam não completando mais a carreira, acabam deixando de lado e pensando: eu não sirvo para isso, não, isso não é para mim, eu não sou forte o suficiente. Mas eu vou te falar uma coisa: ninguém é forte o suficiente, ninguém está apto para estar dentro do reino do Senhor. Ele nos capacita, por isso que ele fala: vinde como estáis, ou seja, como a gente está, com todos os pecados que a gente tem, com todos os fardos. Jesus disse que aquele que não vier após mim, né, e carregar a sua cruz, não é digno de ser chamado meu discípulo. Ele estava falando que a gente tem que ir com tudo que a gente tem. O que vai acontecer depois é que Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Espírito Santo dele, vai nos capacitar, né? Vai nos moldar para que nós possamos permanecer nesse caminho. Então é ele que vai nos fortalecer. Não somos nós que somos dignos, não somos nós que somos capazes, ele nos capacita, né? Então muitas pessoas acabam desanimando e desistindo da caminhada com Deus, porque eles pensam que não tem mais jeito a sua vida, que eles não servem para isso. Eles criam padrões e expectativas de como servir dentro de suas cabeças, padrões colocados simplesmente pelo homem, e nós não devemos servir ou seguir padrões de homens, mas sim de Deus, né? Porque o padrão de Deus, as características que Deus coloca dentro da Bíblia, essa devemos seguir, porque dá certo. Por isso Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês devem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: você é capaz, porque eu te capacito, você consegue.
nós conseguimos porque o Espírito Santo está aí para nos capacitar. Quando Jesus disse, eu vou, mas eu vou mandar um outro ajudador, né? E quando eu voltar, eu venho buscar vocês para levar vocês para onde eu estiver, porque aonde eu estiver eu também quero que vocês estejam. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu vou mandar uma pessoa para capacitar vocês, e essa pessoa é a pessoa do Espírito Santo, para capacitar vocês, para que vocês estejam capacitados quando eu vir buscar vocês, para quando eu estiver, vocês também estejam, né? Ou seja, vocês sozinhos não podem, vocês sozinhos não conseguem. Eu capacito o meu Espírito Santo que eu vou mandar da parte do Pai, da parte de Deus, para vocês. Então, é possível com Jesus, é possível servir com Ele, mas sem Ele, sozinho, você não está capacitado. Outra coisa que eu escuto muito, quando a gente vai pregar o Evangelho, pedir para a pessoa se arrepender dos seus pecados, servir a Jesus, aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, a pessoa vira para a gente e fala, ainda não estou pronto, ainda não, agora não. Gente, parem para pensar, a gente nunca vai estar pronto. Ah, deixa só eu me reerguer, deixa eu só fazer isso aqui um pouquinho mais, que daí quando eu parar de fazer isso eu vou servir a Deus. Não. Se você esquecer de servir a Deus durante a sua caminhada com Cristo, Deus também pode se envergonhar de vocês. Ele fala, aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele, né? Então, aquele que procrastina estar com Deus, ou seja, deixa para outra hora servir a Deus, esse não ama a Deus, ele ama mais o mundo e as coisas do mundo do que ama a Deus. Então, nós nunca estamos capacitados ou aptos para servir a Deus, é Ele que nos capacita. Então parem de criar padrões em suas cabeças de como servir a Deus, parem de buscar padrões do mundo para servir a Deus, esses padrões não servem, né? A Bíblia está aí para isso, né? Então isso cabe a Deus e nós não devemos seguir padrões mundanos, nós devemos seguir padrões feitos por Deus, não por homem. Seguir o que Deus fala em sua palavra, né? O pecado não pode ser algo comum na nossa vida. O pecado não pode ser algo que a gente faça corriqueiramente no dia a dia. A vida de cristão é cheia da santidade de Deus, é santificando todos os dias a sua vida para Deus. O pecado, ele somente é um acidente de percurso, não uma coisa comum, né? Um grande erro que aconteceu, um desvio do objetivo que Jesus quer para mim, que Jesus quer para você, que acontece durante a nossa caminhada, mas não uma coisa que vem acontecer todos os dias. Então você tem que se esforçar para estar dentro, né, do caminho do Senhor, porque o reino de Deus, ele é tomado com força, né, com violência, ou seja, eu vou violentar, vou sacrificar a minha carne, vou crucificar as paixões da minha carne para que eu possa seguir e servir a Jesus. Se você falhar, não desista, lembre-se, não é você que se capacita, mas Jesus. Persista. O que você deve fazer? Eu coloquei um anagramazinho aqui que diz ACA, ou seja, admitir o seu pecado, confessar o seu pecado e se arrepender do seu pecado com um coração genuíno, daquela vontade realmente de não fazer, de não cometer aquele, de realmente ter se arrependido genuinamente daquilo, verdadeiramente daquilo. Então não seja arrogante, não seja orgulhoso, porque isso sim nos impede de crescer com Deus. O orgulho, ele atrapalha qualquer crescimento que nós possamos ter e fecha qualquer discernimento e visão espiritual que a gente possa ter da nossa caminhada cristã. Nós devemos nos colocar em total obediência a Deus, em total obediência à sua palavra, para que quando as dificuldades vier, nós possamos estar capacitados, porque é para isso que o erro e a falha vem, porque ela vem para nos moldar, para nos mostrar o que não devemos mais cometer mais lá na frente. Você tropeçou aqui, caiu, ok, peça perdão, aprenda com esse erro, continue a caminhada. Você tropeçou de novo, caiu, cometeu outro erro, não aquele, porque aquele você já deve ter aprendido com ele, não fique no mesmo erro.
continue a caminhada. Então a dificuldade, ela vem trazendo um erro para que a gente possa ter um crescimento, uma maturidade espiritual daquilo que a gente não deve mais cometer. E essa atitude, ela nos acerca mais de Cristo, quanto que a outra atitude de erro constante, ela nos afasta de Deus. Se você está errando constantemente, cometendo o mesmo erro, e você não quer se arrepender desse pecado, seu coração já está endurecido, o seu entendimento já está cauterizado com Cristo. Então ore para que Deus, ou então peça, se você não tem força, porque tem muita gente, já escutei uma pessoa falar, eu não tenho força para orar, eu não consigo acordar para orar, eu não consigo ler a palavra, eu tenho uma resistência. Isso, saiba que é batalha espiritual. Se você não quer orar, se você não quer buscar, se você não quer ler as escrituras, não consegue jejuar, você não consegue fazer absolutamente nada para Deus, você está sofrendo uma batalha espiritual no seu corpo, e isso está enfraquecendo você. Então você precisa de uma outra pessoa para ajudar você, uma pessoa que seja mais espiritual que você, para ajudar você nessa caminhada. Então não seja orgulhoso nem arrogante, peça, para outra pessoa te ajudar, outra pessoa mais espiritual que você, uma pessoa que está imersa realmente dentro da palavra de Deus, para que ela possa te ajudar. Lembre-se que o pecado, ele não desqualifica a gente para o reino dos céus, mas o orgulho e a soberba, sim. A dificuldade em admitir a sua atitude pecaminosa afasta você de Deus. E se você pecar contra Deus e se confessar, Deus nos ouve e nos perdoa, A mão dele não está longe, Ao contrário, está estendida para que possa nos levantar e nos fortalecer. Não adianta a gente arranjar culpados para aquele pecado que a gente cometeu. Às vezes a gente bota a culpa em Deus, a gente bota a culpa em outras pessoas, mas é você que tem que se redimir do seu próprio erro. Você que tem que admitir o seu erro, confessar e arrepender-se. ACA, ou seja, admitir, confessar e se arrepender. Então, outras pessoas, elas não gostam quando elas erram, elas não querem enxergar o seu erro, não querem admitir o seu erro, ou por egoísmo, ou por orgulho, mas saibam que o egoísmo não vai te levar a nada, somente ao afastamento de Deus. E a soberba e o orgulho te afastam de Deus tão completamente que ela te cega espiritualmente, e depois você está tão distante de Deus que você não consegue voltar mais. Isso que acontece com muitas pessoas que abandonam Deus, que acontece alguma coisa. Outro dia eu encontrei um rapaz, eu perguntei para ele por que ele tinha se afastado da igreja. Ele falou, meu pai morreu, aconteceu muita coisa na minha vida, eu fiquei muito triste, aí eu deixei de servir a Deus. Eu virei para ele e falei, o que Deus tem a ver com isso? Por que você acha que Deus tem culpa de tudo isso? Não culpei a Deus. Então por que você se afastou dele? É como se você estivesse culpando ele. Porque aconteceu muitas coisas na sua vida. Ao invés de você pedir força para Deus, você saiu correndo dele. A primeira oportunidade que você teve, você abandonou ele. Nas dificuldades a gente não abandona, a gente pede força de Deus. Paulo disse, quando eu sou forte, quando eu sou fraco, toda vez eu inverto. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoar na gente quando a gente está fraco, quando a gente pede sabedoria de Deus. Salomão se encontrou na fraqueza naquele momento que ele pediu sabedoria de Deus. A fraqueza de Salomão estava em falta de sabedoria. A sua fraqueza deve estar em falta de oração, em falta de cuidado, de zelo com a palavra, em falta de vigiar. Então, peça a sabedoria de Deus que ele com certeza vai dar a você. Oi, gente, olha quem acordou. Olha quem acordou, gente. Então, nós devemos não arranjar culpados, mas nós devemos seguir a Deus, servir a Deus e ter uma atitude de arrependimento, de confissão do nosso pecado, de entendimento e compreensão do nosso erro, para que a gente veja onde a gente caiu, para que a gente possa levantar. E você tem que decidir, a decisão é sua. Deus, ele não nos obriga. Tá com um pouquinho de tosse, né? Deus, ele não nos obriga a caminhar com ele, mas ele fala quando a gente escolhe que nós vamos ter consequência. E essas consequências, elas serão boas ou serão ruins. A palavra consequência não significa que é algo ruim.
Depende de como você escolhe. Se você escolhe andar com Deus, você vai ter consequências boas. Se você escolhe se afastar de Deus, você vai ter consequências ruins. E tudo, gente, tudo traz uma responsabilidade de consequência pra gente. A gente vai sofrer isso, né? A gente é igual plantar uma semente. Se você plantar uma semente de uma árvore boa, vai dar um fruto bom. Se você plantar uma semente com espinhos, uma semente ruim que traz um fruto, que eu pude dizer venenoso, você vai colher algo venenoso, você vai colher algo ruim. Então nós devemos querer continuar a seguir Jesus e mudar realmente o nosso coração, porque aí o Espírito Santo ele nos transforma, mas ele é educado, ele quer que nós possamos querer mudar, se transformar em outra pessoa, não cometer mais aquele pecado. Você vai ter sim vontade de cometer aquele pecado, mas o seu amor a Deus, a sua força tem que ser muito maior. Você tem que lutar para estar dentro do reino de Deus, né? Não sozinho, mas com Deus, né? Como dissemos que o pecado ele tem que ser um acidente de percurso e não uma prática comum do seu dia a dia. Como você quer viver? Você já se perguntou? Eu quero viver para Deus. Eu não aguento mais errar, né? Eu quero fazer a vontade de Deus. Você realmente quer fazer a vontade de Deus? Né? A resposta sincera para essa pergunta mostra quem você ama mais, se você ama mais a Deus ou se você ama mais ao pecado e as coisas do mundo. Muitos têm vergonha de mudar porque se preocupam com o que os outros vão pensar, né? Que hoje em dia ser crente virou chacota por causa de muitos crentes que se comportam mal. A palavra do Senhor fala lá em Amós que muitos se afastam de Deus por causa dos atos que nós cometemos, né? Então, nós devemos nos preocupar apenas com o que Deus vai pensar da gente. Nós prestamos conta a Ele. Então, nós devemos aprender que ter vergonha só faz nos afastar de Deus, porque Ele também se envergonhar de nós. Diante de Deus, nós devemos prestar tudo que a gente é, tudo que a gente possui. Então, nós devemos prestar contas a Deus e não aos homens. O que vem depois, se você decidir, são consequências de suas decisões. Como eu falei, são consequências boas ou ruins. Muitos preferem deixar de seguir a Jesus porque não querem deixar de seguir padrões do mundo. Muitos pensam que não gostam, mas eu não gosto de ser forçado, não gosto de ser... sofrer pressão para mim ficar dentro. Você não vai sofrer pressão da congregação, mas o Espírito Santo vai te incomodar e você vai começar a querer fazer a vontade de Deus, por livre e espontânea vontade, porque vai nascer dentro de você um sentimento de né? Do pecado, nojo mesmo. Você literalmente, eu falando com propriedade, você literalmente vai ter nojo do pecado, você também vai ter nojo daquela atitude, porque vai nascer em você um sentimento de abandono pelo pecado. O pecado já não vai ser tão prazeroso como era antes, porque quando a gente aceita Jesus, a santidade vem morar dentro da gente, a centelha do Espírito Santo se acende ainda mais, né? Por isso que ele fala, não matem a voz do Espírito Santo em vocês. O que é matar a voz do Espírito Santo? É se distanciar de Deus, é não admitir o pecado, é não se arrepender, é não confessar. E tudo isso endurece o coração. Então, cada vez mais que você endurece seu coração, você vai ficar mais terreno, mais mundano, mais carnal. Então, cada vez que você mata o pecado na sua carne, você vai ficando mais santificado, mais glorificado, cada dia mais. Por isso que a palavra fala que nós vamos vencendo de glória em glória. Então, nós devemos pensar que nós devemos gostar de obedecer mais a Deus do que o homem. E que esse mundo, ele impõe os seus padrões a nós. E se a gente não está seguindo o padrão de Deus, então a gente está seguindo o padrão do mundo. A gente não está sofrendo pressão de Deus para seguir o caminho dele e a gente não está querendo deixar, mas os padrões do mundo estão nos pressionando, nos dando pressão para que nós possamos servir. E você serve aos padrões do mundo tão naturalmente, porque você está tão carnal, que você nem se nota, você nem vê. Você só vai notar quando acontece algo grave na sua vida, algum pecado grave que você comete, que aí você para pensar, fui muito longe, fui longe demais, para mim não tem mais volta. E muitos pensam assim por causa disso, porque vão longe demais
pecam demais, cometem pecados horríveis demais, como matar uma pessoa, como um adultério, como enganar alguém. Muitas pessoas vão presas pelas consequências do seu pecado, e aí é que elas param para pensar, ficam doentes por causa dos seus pecados, e aí que elas param para pensar, olha, eu fui longe demais, já não tem mais escapatória para mim, não tem mais jeito. E isso é mentira. Por mais que você tenha ido longe demais e você conseguiu ter esse pensamento, significa que o Espírito Santo ainda está incomodando você para que você venha se arrepender e você venha andar com Deus. Então nós devemos impor a nós só os padrões de Deus e não os padrões do mundo, e nós devemos seguir a Deus e servir a Ele, não servir os padrões do mundo. Nós devemos andar na contramão do mundo. Ser cristão é ser diferente, não ser igual às pessoas que estão no mundo, porque o que vale a pena é ter um sacrifício para Deus, mas não um sacrifício para aquelas coisas que nós achamos que é comum, né? Como tratamos com um acaso, como isso não tem nada a ver não, tá cheio de gente cristã fazendo coisas que não é da vontade de Deus, e ele vira pra gente e fala, não tem nada a ver. Tem gente muito crente que diz, isso não tem nada a ver, é o crente nada a ver, ele comete uma coisa que não é da vontade de Deus, não, nada a ver, nada a ver. Daqui a pouco ele tá tão cheio de nada a ver, que ele realmente nada a vê, nada enxerga, e aí, né, ele diz que já está tarde para ele, que ele vai desistir da caminhada, que ele já não quer mais, e isso traz um problema bem maior ainda para ele. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por causa disso. Israel está depenando minha árvore enquanto eu estou falando aqui com vocês. Muitos não gostam de ser forçados a obedecer na vida com Deus. Ou você vence a sua própria carne, como eu falei, na força, né? Ou seja, crucifica as paixões da carne em você e aprende a obedecer e servir a Deus, ou você vai servir ao pecado, ser escravo do pecado. Jesus disse que aquele que é escravo da carne, ele é escravo do pecado, né? Então, se a gente vai ser escravo de algo, que sejamos escravos de Deus, né? De Cristo, porque ser escravo de Cristo nos traz liberdade. Mas Paulo disse, cuidado, não usem essa liberdade para vocês pecar. Porque eu não estou mais embaixo sobre condenação das minhas obras. Mas quer dizer que eu vou pecar? Não, de modo nenhum, de maneira nenhuma ele fala isso em Coríntios. Então nós devemos obedecer a Deus antes de obedecer ao pecado. Para que a gente não viva de uma maneira religiosa, enganando a si mesmo, achando que está vivendo para Deus, mas realmente a gente está vivendo para nós mesmos, para a nossa própria carne. E realmente Deus quer para a gente que a gente mude. É isso que Deus quer para mim e para você. E aí, se a gente não viver de acordo com a vontade de Deus, a gente não está vivendo de acordo com aquilo que Ele quer para nós. O que você quer para a sua vida? Você já se perguntou? Todo final de ano a pessoa fala, que venha um ano novo, que venha coisas novas, mas se você tiver a mesma atitude, você vai ter os mesmos resultados. Não existe uma pessoa querer que a coisa mude se não mudar de rota, né? Se não mudar de atitude. Se você não mudar de atitude, você não vai ter uma vida nova, você não vai trazer coisas novas e boas para sua vida. Você vai trazer somente consequências ruins daquele ano velho, né? Não é um ano que precisa se renovar, é nós que precisamos nos renovar em nossas atitudes. Se a gente não tiver novas atitudes, não teremos novas coisas boas novas, né? Atitudes novas, direcionamento personalizado por Deus, porque Ele só te dá um direcionamento personalizado quando você se permite. Então, seguir a Jesus e fazer a vontade dEle, esse é o nosso foco, fazer a vontade dEle, não nossa, né? Porque às vezes a gente fala, estou fazendo isso para Deus. Você consultou com Deus se realmente é isso que Ele quer? Muitos cristãos usam essa palavra, estou fazendo isso para a vontade de Deus, mas na verdade nem está seguindo a congregação, está seguindo o fluxo de outras pessoas, mas menos de Deus. Lembre-se, sua falha não te desqualifica, mas o orgulho sim. Deus não dá graça ao soberbo. Tiago 4, 6 e 10, ele fala assim, eu vou ler para vocês. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as escrituras dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem e clamem e chorem.
Mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. Né? Então, Tiago está sendo bem claro aqui: fujam do diabo, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é um versículo que todo cristão conhece, mas poucos põem em prática. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. Obedeçam a Deus e enfrente o diabo, né? Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Se não fosse possível limpar o coração, não estava escrito aqui. O coração, gente, começa aqui, ó, na mente da gente, né? As coisas começam aqui a se desenvolver aqui. Você começa a planejar as coisas na sua mente, depois é que ela vem a ser introduzida no coração. Paulo disse: de tudo que vocês devem guardar, guardem o seu coração. Né? Salmos 119, 11, ele fala: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, toda vez que a gente tem uma palavra de Deus acesa na nossa mente, quando vem pensamento pecaminoso, ou que a gente está diante de uma atitude pecaminosa, ou de um acontecimento, a gente consegue fugir se a gente tiver a palavra de Deus na nossa mente. Porque lá em Efésios 6, tá, as armas que nós devemos usar, as armas de Deus, as armas do Espírito Santo. Então nós devemos nos revestir dessas armaduras, para que a gente possa resistir. Então ele fala aqui, ó: pecadores, lavem suas mãos, limpem o seu coração. Hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza. O que ele está falando? Que ele quer que a gente seja triste? O que é que a gente não seja alegre? Não, ele está falando aqui que é para a gente não se esbanjar com os prazeres da vida e esquecer de Deus, né? Não pecar tanto achando que a gente é feliz na vida mundana, na vida carnal, quando isso vai durar pouco. Mas a alegria de Deus, ela é uma alegria que exacerba, é uma alegria que você não tem compreensão dela, ou seja, que ninguém compreende, mas é uma alegria que dura para sempre, que traz a vida eterna, aquela que lava a alma, sabe? Quando você rasga a alma diante de Deus, quando você peca, eu já fiz muito isso, rasguei a alma diante de Deus quando eu pequei: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. E vem aquele choro, aquela contrição no seu coração, sabendo que você fez errado ao Pai. Deus se agrada, ele fala que ele se agrada de um pecador se arrepende, porque há festa no céu, né? Muito mais daquele que está dentro do reino de Deus, que não precisa de arrependimento, mas ele se alegra por aquele único que se arrependeu, porque ele vê a boa vontade que aquele homem teve, ele abriu o seu coração, Jesus bateu na porta, ele abriu, então ali há uma festa, né? Então, quando você rasga sua alma diante de Deus, nós estamos chorando, nós estamos morrendo para o mundo e vivendo para Deus, e enchendo com fôlego de alegria a nossa vida em Cristo. Né? Nós vamos ter aflições, sim, como Jesus disse, sim, vamos ter, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também vencerão. Ah, mas Jesus era um homem santo. Gente, Jesus enviou o ajudador dele. Qual era o outro ajudador que ele falou que ia enviar? Né? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos capacita. Como é que você vai ter um relacionamento com alguém se você não conversa com ele? Se você não conversar com o Espírito Santo realmente, você não vai ter um relacionamento com ele. Não é possível você mudar. Mas se você entrar em oração, falar: Espírito Santo de Deus, vem morar em mim, acende a tua centelha em mim, me dá sabedoria, me dá direcionamento, ele com certeza vai fazer isso, porque você está permitindo que ele entre em sua vida, né? Então você quer obedecer e abrir mão do orgulho? Então, admita o seu pecado, confesse o seu pecado, deixe o seu pecado, se disponha a obedecer, se levante suas mãos para o céu, dobre os seus joelhos e com o coração de arrependimento ore a Deus e entregue a sua vida a Ele, porque Ele guiará os seus passos, guiará a sua vida, né? Então, essa é a palavra para hoje, para a live de hoje. Hoje eu vou encerrar, tá? Porque tá já está bem mais estendido do que deveria. E o Israel já está mexendo nos fios aqui. Então, gente, eu peço que vocês compartilhem essa live, visite o meu canal Filosofando com Deus, leiam as Escrituras, porque elas testificam. Jesus disse: leiam as Escrituras porque elas testificam de mim, elas testificam de Jesus.
elas testificam do Espírito Santo dele, elas trazem muitos erros que as pessoas cometeram para que haja exemplo do que a gente não deve fazer. A gente deve aprender sim com nossos erros, mas aprender mais com os erros dos outros. Mas sempre estaremos aprendendo com ele. É possível falhar? É sim possível falhar. Mas nós podemos ter uma rota de conversão e voltar para Cristo. Lembre-se do anagrama ACA, admitir, confessar e se arrepender. Então essa é a palavra de hoje para vocês. Fiquem com Deus, até a próxima, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo, tchau!